Brasil tira 8,7 milhões de pessoas da pobreza em um ano, diz IBGE. Esse estudo foi lançado hoje, né? Inclusive tem várias notícias saindo agora, nesse momento, a respeito desse assunto. E muitos apoiadores, né, do governo atual, inclusive, já comemoram, né? Porque diz respeito aí ao governo atual, ao ano de 2023 principalmente, essas pessoas que saíram da pobreza então, né? Mas a grande questão que fica é como é que num país com uma economia destruída, né, como é que num país com uma moeda deteriorada, num país onde as pessoas cada vez mais passam fome, cada vez mais a renda fica comprometida, como é que num país desse as pessoas saem da pobreza? Eu explico para vocês. Bom, na verdade, quando você começa a tratar de números, né, você percebe que, de novo, existe aquela máxima, né, das três mentiras. Existe a mentira leve, né, mentira que você conta no seu dia a dia. Existe a mentira um pouco mais pesada, quando você conta uma história fictícia. E existe a mentira estatística, né? Hoje, considerando o Banco Mundial, ou considerado pelo Banco Mundial, a linha da pobreza está nos R$ 665 reais por mês. Ou seja, um pouco mais aí de $100, né? Aí eu pergunto para vocês, alguém que ganha R$ 670 reais por mês, que já está acima da linha, né? No Brasil, é pobre? Responde, deixa aqui nos comentários. Quem ganha R$ 670 reais por mês no Brasil, vivendo no Brasil, é pobre ou não é? Eu tenho plena certeza de que alguém que ganha R$ 670 reais por mês não consegue se sustentar. Não consegue sequer comprar comida por mês. Por um mês, né? Eu aqui em casa, vivo com a minha esposa só, então a gente mora em dois. Cara, por mês eu gasto mais ou menos R$ 1.000 de mercado. Sendo que eu não compro coisas muito de valor muito caro, de marcas muito caras, né? Claro, eu ainda tenho, ainda consigo fazer escolhas de marcas em algumas situações, mas eu não sou um cara que fica esbanjando muito, por exemplo, né? Eu conheço pessoas, né, da minha própria família que vivem comprando ainda, né? Ainda conseguem, por exemplo, comprar picanha, comprar não sei o que para fazer um churrasco no final de semana e gasto por mês aí, né, uma casa de 3, 4 pessoas, gasto por mês 2.500, 3.000 de mercado. Mas eu sei, eu tenho plena certeza de que alguém que ganha R$ 670 reais por mês não é uma pessoa que consegue se manter o mês inteiro, né? E se manter, vai ter que vender o almoço para comer na janta, né? Então, né, dá pra gente ver, a gente percebe que uma pessoa que ganha R$ 670 reais por mês ganha um pouquinho a mais, um pouco a mais, né, do que essa linha da pobreza, continua sendo pobre. Isso aqui tá muito, mas muito defasado, né? E aí você começa a entender como as pessoas saem da pobreza no Brasil e continuam pobres. No Brasil, a pessoa que sai da pobreza, ela continua na mediocridade, ela continua sendo pobre, cara. Você sai da pobreza, mas a pobreza não sai de você. Essa frase nunca fez tanto sentido. O estudo também, né, leva em consideração aqui as pessoas que saíram da extrema pobreza. E a linha da extrema pobreza considera as pessoas que recebem R$ 209 reais por mês. Gente, R$ 209 reais por mês, isso aqui nem é extrema pobreza. O que você faz com R$ 209 reais por mês? Então, assim, esses números eles estão completamente defasados, né? Deveria ser o contrário. Quem ganha R$ 665 reais por mês ou menos está na extrema pobreza, e quem ganha um salário mínimo por mês está na pobreza. Para mim, essa é a métrica que deveria ser lógica no Brasil, mas não é assim que funciona. Mas aí você começa a entender como é que o Brasil, como é que o Bostil consegue tirar as pessoas da pobreza. E na verdade, você percebe que é muito fácil. Basta você criar um
programa, né, que pega a renda do pobre e joga pro mega pobre, né? Porque hoje quem paga impostos, quem paga a maior quantidade de impostos no Bostil é o brasileiro médio, é o brasileiro que já é pobre. A maior parte das pessoas que pagam, aliás, a galera que paga a maior parte dos impostos no Brasil não é a galera que ganha 10, 20, 50 mil por mês. Não, é a galera que ganha até 3.500, né? Porque o Brasil, ele não taxa renda, a gente não tem um imposto de renda para os grandes milionários, bilionários no Brasil. Não. E eu não estou dizendo que não deveria ter, eu estou dizendo que o Bostil, né, ele foi criado dessa forma, tá? Ele cresceu dessa forma, ele se formou assim. A grande taxa, né, os grandes impostos, onde o governo mais arrecada, é nos produtos que todo mundo precisa comprar no dia a dia. É quando você vai comprar um arroz, é quando você vai comprar um feijão, é quando você vai comprar um computador, é quando você vai comprar um celular, é quando você vai comprar uma lixeira, uma xícara de café que seja, é dali que está saindo a maior parte do imposto. E quem é que compra todos esses produtos aí no dia a dia? É o pobre. Então o Brasil, ele tem uma transferência de renda do pobre para o mega pobre, para o extremo pobre, né? Essa transferência de renda, chamado de dinamismo, como é que é? É chamado de programa social. Temos o dinamismo no mercado de trabalho, né? Porque agora tem mais pessoas no mercado de trabalho, tem mais pessoas trabalhando de CLT, como se isso fosse uma coisa boa, né? Você tá preso dentro da CLT é uma coisa boa no Bostil. Enfim, e aí você percebe como é que o Bostil consegue tirar as pessoas da pobreza, né? É muito simples. Basta você chegar e dar um benefício de Bolsa Família. Olha que maravilha! Um Bolsa Família que seja, já tirou a pessoa da pobreza. Porque hoje, o Bolsa Família o seu valor aí está em R$ 684,27. Só que a linha da pobreza é de 665. Então, se a pessoa ganha um Bolsa Família, antes ela não recebia nada. Antes ela era extremo pobre. Agora ela ganha 684. Agora nem pobre ela é mais. Olha que maravilha! Ah, que coisa incrível, não é mesmo? Eu não estou dizendo que a gente não deva melhorar a vida das pessoas que não têm nada. Não, a gente tem que melhorar a vida dessas pessoas. Com certeza, é óbvio que tem que fazer isso. Mas como é que a gente vai fazer isso? Tirando mais dinheiro de quem é pobre? Fazendo os cortes de gasto que o governo faz? Hoje o governo gasta quase 40% do PIB, quase 40% do que ele vale só para manter a máquina estatal. E aí, quando ele vai cortar gastos, ele não corta gastos dele mesmo. Ele corta gastos do que ele devolve para você em saúde, educação, segurança. Ele corta do que ele gasta com você, né? E aí, para tornar o extremo pobre não mais pobre agora, para tirar ele da pobreza, ele pega e tira dinheiro de todo o resto. Ele tira o dinheiro do pobre para tirar o cara do extremo pobre. Não tem lógica nenhuma, né, cara? E, de novo, eu pergunto pra vocês, quem ganha um Bolsa Família hoje em dia, 684, continua sendo pobre ou não? Eu faço essa pergunta pra vocês. De novo, deixa aqui nos comentários o que você acha disso, né? E pra quem fala bem da CLT, né, pra quem gosta de defender o Bostil, né, os direitos trabalhistas, porque nosso Brasil é referência em direitos trabalhistas, né? Eu faço uma pergunta para você. Se o Bostil é tão bom assim, se a CLT é tão boa assim, por que não tem, né? Melhor dizendo, por que não tem um monte de norte-americano vindo pro Brasil aqui querendo trabalhar de CLT? Por que não tem um monte de chinês vindo aqui pro Brasil querendo trabalhar de CLT? Por que não tem um monte de europeu vindo pro Brasil querendo trabalhar na CLT? Eu, pelo menos, não vejo esse monte de pessoas saindo dos seus países querendo vir para cá porque o Brasil é um país maravilhoso, porque a CLT é maravilhosa, é porque aqui tem direitos trabalhistas. Você vê isso acontecer?
Eu não vejo acontecer. O que eu vejo acontecer é um monte de gente saindo do país, vendendo casa, vendendo carro, vendendo terreno, vendendo tudo que tem aqui para sair desse país. Porque é um inferno morar aqui dentro. Porque aqui o governo te dá um Bolsa Família, você não é mais pobre, mas você consegue fazer alguma coisa com isso? Mais um dia no país da hipocrisia, mais um dia no país do Papai Lula. Por esse vídeo é isso, espero que tenham gostado, espero ter curtido. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Valeu, a gente se vê na próxima. Fui!